Jesus poderia ter impedido que Lázaro morresse? Graça e paz, eu sou o pastor Heráclito Cocendei e quero trazer uma reflexão nesse momento a partir desse questionamento. Eu não sei quantas pessoas já fizeram esse questionamento, quantas pessoas têm pensado dessa forma acerca de outras pessoas, entes queridos que tenham partido, mas eu quero dizer que essa mesma pergunta, ela foi feita exatamente desta forma há 2000 anos atrás. E aí a gente pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 37. E estar dessa forma na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. E aí a gente pode conferir lá a história de Jesus e dos seus amigos, Lázaro, Marta, Maria. Era uma família de irmãos que eram pessoas muito chegadas a Jesus Cristo. E diz a história, lá no capítulo 11, que Jesus estava pregando, fazendo a obra do Pai, evangelizando, ensinando, e de repente um servo enviado pelas irmãs de Lázaro foram dar a Jesus a notícia de que o seu amigo tão amado, Lázaro, encontrava-se doente, encontrava-se enfermo e precisava que ele fosse imediatamente socorrê-lo. E Jesus Cristo, ouvindo aquilo, ele diz: olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus ainda se demorou ali mais 2 dias ensinando, fazendo a obra do Pai, posto que Jesus tinha pouco tempo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou claro quando disse que uma comida ele tinha para comer, que era fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo não tinha tempo para ir a cinema, para ir a teatro, para ir ao shopping. Jesus não tinha tempo para qualquer outro tipo de diversão e lazer. Jesus não tinha tempo para se distrair com outras coisas. O tempo que ele tinha era para investir no reino. E como exemplo de Jesus, talvez a gente precise começar a pensar no que a gente tem feito no nosso tempo. Precisamos investir mais do nosso tempo no reino de Deus, trabalhando para o Senhor. Ocorre que Jesus ainda se demorou mais 2 dias naquele local, fazendo a obra do Pai, até que ele, que sabia de tudo o que acontecia, mesmo estando Lázaro a 4 dias de distância de Jesus, e Jesus disse aos discípulos: precisamos voltar a Betânia. E os discípulos, ouvindo aquilo, disseram ao Senhor: Senhor, ainda há pouco tentaram te apedrejar, queriam te matar. Tu foi expulso daquela região e você quer voltar para lá? Eu quero dizer que muitas vezes o Espírito Santo nos envia para lugares que não queremos ir. Mas se nós entendermos que quem manda é o Senhor, precisamos andar no centro da obediência de Deus. Não importa aonde o Senhor mande você ir, você tem que ir. Não importa o que o Senhor mandar você falar, vá e diga. O nosso compromisso é com Ele, o compromisso dele é conosco. E o compromisso dele é com a ordem que ele der. E Jesus, ele diz que vai voltar, os discípulos colocam aquela situação difícil, mas Jesus, ele diz: nós precisamos despertar o nosso amigo Lázaro, pois ele dorme. E aí os discípulos falaram: mas Jesus, se ele dorme, para que vamos despertá-lo? Se ele estiver doente, daqui a pouco ele está bem. E Jesus, ele diz claramente: olha, Lázaro está morto e eu preciso ir ressuscitá-lo. E os discípulos ficam atônitos olhando para Jesus, e Jesus ainda completa dizendo: eu na verdade me alegro muito que vocês estão comigo, porque agora vocês irão comigo e vocês poderão ver e poderão crer em tudo que eu tenho falado, em tudo que eu tenho dito, poderão crer de verdade.
E Jesus ele foi para Betânia, e quando ele chegou ali, as pessoas disseram para ele logo recebeu a informação de que Lázaro estava sepultado já há 4 dias. Marta, ao saber que Jesus estava chegando, ela sai da sua casa e vai ao encontro de Jesus e diz para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus Cristo, ele fala para ela: Marta, o seu irmão ressuscitará. É isso que Jesus diz para ela. E ela vai e lembra da promessa que foi feita por Deus e diz: eu sei que no último dia, quando o mundo acabar, quando chegar no fim, eu sei que meu irmão vai ressuscitar, juntamente com todos os outros que morrerem salvos. E Jesus Cristo fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Em verdade, Marta, em verdade eu quero lhe dizer que quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E Marta diz: eu creio, Senhor. E a pergunta que eu começo a lhe fazer mais uma vez é: você que está tendo acesso a esse vídeo, você crê nisso? Porque Jesus Cristo, ele diz que aquele que nele crê jamais morrerá. E que ele verdadeiramente ressuscitará a todos que nele crê. Existe uma promessa. Você crê na promessa de Deus? Você crê na promessa do Senhor Jesus? E aqui eu quero dar uma pausa e voltar ao seguinte. Primeiro ponto. Os discípulos entenderam aquilo que Jesus disse, como normalmente as pessoas compreendem, entenderam de uma forma literal. O que Jesus estava falando de uma forma espiritual. Eu quero lembrar para você que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, já alertou o Senhor. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque há muitas pessoas compreendendo as coisas de Deus de uma maneira equivocada, porque tentam entendê-las de forma natural, tentam compreendê-las através da própria ciência, através da tecnologia, através do seu próprio conhecimento, e precisamos continuamente da assessoria, da ação, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver contigo, não estiver comigo, para nos fazer entender aquilo que o Senhor tem mostrado, aquilo que o Senhor tem falado, a gente não entende. Então o Senhor Jesus, ele estava falando da morte de Lázaro, mas ele usou uma expressão que Lázaro estava dormindo. Os discípulos entenderam a expressão como foi dita e não como o Senhor queria dizer. Devemos entender as revelações de Deus. Aquilo que o mundo vê, o mundo não entende, porque eles não têm o Espírito Santo. Mas a nós foi dado o Espírito Santo de Deus para discernirmos todas as coisas. Presta bem atenção, crente. O outro ponto que eu quero aqui falar é que, entenda bem, Jesus Cristo, ele trata a morte como um sono, como um dormir. Precisamos despertá-lo. Ele está dormindo. Aquilo que para o homem é o maior medo do homem. O ser humano não tem coisa que ele tema mais do que a morte. Só que a morte foi vencida por Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo da morte. Não tema a morte. Se você vai para o livro de Apocalipse, você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: a chave da morte está comigo. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Ninguém vai entrar na morte se Jesus Cristo não abrir a porta. E aquele que está lá dentro da morte, se Jesus Cristo abrir a porta e chamar ele lá de dentro, ele sai, ele volta à vida. Entenda isso, crente. Entenda isso, a chave da morte está com ele. Ninguém vai entrar na morte sem antes passar por ele.
antes de acontecer algo como esse, entenda que é feita uma avaliação celestial. Porque ainda que a pessoa morra aqui, entenda isso, crente, a pessoa ela pode morrer. Você jamais pode dizer, agora Deus não pode fazer mais nada, e agora é tarde para Deus, agora acabou as esperanças. Não. Primeiro que, se o Senhor quiser ressuscitar alguém que acabou de morrer, e se morrer até por mais dias, mais tempos, e aí eu quero deixar claro, Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias, muito tempo, né? Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que no dia em que Jesus morreu, muitas pessoas que já haviam morrido saíram dos seus túmulos e foram vistos andando pela cidade. Creio que ali tinham pessoas que já tinham morrido há um mês, há 100 dias, há um ano, porque a Bíblia ela não dá detalhes sobre quanto tempo estavam mortos aqueles que saíram dos túmulos e andaram pelas cidades e foram vistos por muitos. Então não há nada que seja impossível para Deus. O que a gente precisa entender é que aquilo que para o mundo é um problema terrível, porque o mundo não tem salvação. Aquilo que é um problema para o mundo, a morte, para mim e para você, não é. Porque esse problema já não é mais problema a partir do momento que a chave desse problema está na mão do nosso Salvador. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. E ele falou para Marta. Marta, primeiro ele diz que veio ressuscitar o irmão dela. E depois ele diz que quem crer nele, ainda que morra, viverá novamente. E em verdade ele diz que quem nele crê, verdadeiramente jamais morrerá. Amados, se nós cremos na palavra do Senhor, ele morreu, ele ressuscitou e foi testemunho para muitos que tudo isso aconteceu e nós cremos piamente na palavra de Deus. Ele venceu a morte, ele está sentado à direita do Pai. Jesus Cristo vem e não vai tardar. Precisamos crer na promessa do Rei. Precisamos crer na promessa do nosso Senhor e Salvador. E aí a gente pode cantar aquele hino da harpa que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, igreja! Creia! Cristo está vivo, Ele é a nossa certeza de salvação. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não tenha medo da doença, não tenha medo do homem, porque nem a doença, nem o homem, nada é, mas o teu Senhor é tudo. A palavra diz, para não ficar mais longo esse vídeo, que Jesus Cristo clamou: Lázaro, vem para fora, Lázaro. E quando ele clamou, eu entendo que, tenta ver comigo a visão espiritual. Ele manda tirar a pedra. E quando tiram a pedra, aquilo ali foi o literal. Só que ele tem a chave da morte. Aquilo ali foi o literal do que ele fez espiritualmente. Ele abriu a porta, porque ele tem a chave. E depois que ele abriu a porta, ele chamou o morto lá de dentro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio e ressuscitou. Amados, amadas, você precisa crer. Nós estamos vivendo um tempo aí
Eu queria que essa palavra fosse compartilhada aos amigos do nosso amado irmão Lázaro, que está nos braços do Senhor. Eu creio, e eu tenho certeza que todos aqueles que conheceram Lázaro, o irmão Lázaro, também crê da mesma forma. Entendam, Lázaro, o cantor gospel, ele não está morto. Ele apenas dorme, como disse o Senhor Jesus Cristo. Assim como nós também um dia dormiremos, e nós não sabemos o dia nem a hora, mas há um dia maior do que este, que é o dia em que nós retornaremos com o Senhor Jesus. A igreja será arrebatada. Na carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele diz assim, em Tessalonicenses, que primeiro os que morreram no Senhor ressuscitarão, e depois aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e também serão arrebatados. Eu quero só lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, se prepare para a saída. O nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem, mas enquanto o Senhor não chama a mim e não chama a você, enquanto não chega a hora também de nós adormecermos, façamos a obra de Deus enquanto é tempo. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê saúde, que o Senhor lhe dê paz, que o Senhor lhe dê alegria, que o Senhor lhe faça prosperar nesta terra, e que você que está vendo, assistindo, ouvindo essa palavra, assistindo esse vídeo, que você possa cada dia mais ser renovado na presença de Deus. Tenha esperança, tenha fé, porque Ele vem. Eu assim deixo essa mensagem. Compartilha ao máximo de pessoas, para que nesse momento em que as pessoas estão com medo da morte, para que as pessoas possam se lembrar que a morte já foi vencida e que Jesus Cristo é a vida. A paz do Senhor Jesus para todos. Fiquem com Deus.